Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Escritor Pod, o programa voltado para quem escreve, publica ou sonha em viver da própria história. No quadro Escritor Pod, Escritor Não Pode, a gente vai falar sobre autopublicação sem planejamento. Sim, bora colocar em ordem essa bagunça. Tem também dicas práticas de leitura e escrita, com destaque especial sobre a importância da pesquisa no processo criativo. Já no marketing literário, eu vou te mostrar como usar as redes sociais para construir um legado forte, com inspiração num poeta que eu admiro muito, que é original, que tem a sua própria voz nas redes sociais, que é o escritor e poeta Braulio Bessa. Tem o nosso Mercado em Foco, com notícias quentinhas do universo editorial. Então prepara o seu caderno de anotações, porque o universo literário espera você. Vem comigo! Você quer escrever, publicar ou divulgar o seu livro? Então você precisa conhecer a maior agência do Brasil que produz e divulga livros, Grupo LC Agência de Comunicação. Entre no nosso site ou fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 11 2275 6787. De cursos de escritas, consultoria, mentoria, a divulgação da obra e também a publicação do seu livro na Amazon e em todas as plataformas de impressão sob demanda. Esperamos você e o seu projeto, porque a hora de divulgar o seu livro é agora. Escritor pode, escritor não pode. Hora daquele quadro que vocês adoram, que vocês mandam lá nas minhas redes sociais, no meu Instagram, @LilianCardoso, no meu canal do YouTube também. O que vocês acham que o escritor pode e não pode fazer? Tem gente até mandando que o leitor pode e o leitor não pode fazer. Mas agora eu vou começar a falar de um assunto bem sério, então presta atenção. Autopublicação é o tema, autopublicação sem planejamento. O que é autopublicação? Algumas editoras chamam de coparticipação. É quando o autor investe junto com a editora para publicar o livro. Vamos então às perguntas. Lilian, escritor pode subir o livro sozinho, direto, lá na Amazon, no site da Amazon, no KDP, no Kindle Direct Publish, para quem não conhece? Pode, mas na hora de fazer o upload, subir o seu livro lá na Amazon, ele tem que ter revisão, né, gente? Então pode, mas não pode sem revisão, sem uma capa que comunica e ter, claro, depois a estratégia de lançamento. Então não adianta fazer um livro por fazer. Outra coisa que é legal contar para vocês é que lá dentro do site da Amazon, você não paga para subir o seu livro na Amazon, né? Para cadastrar o seu livro na Amazon, você não paga. Mas como eu falei, lá tem todas as informações que você precisa ficar atento e ainda no Brasil a gente só tem a opção do e-book, ou seja, do livro digital. Lilian, escritor pode economizar dinheiro na hora de fazer o seu projeto? Você até pode, se você for fazer o seu livro de maneira independente, mas é aquilo que eu falo, né? Não pode pecar na revisão, eu indico pelo menos umas 2 revisões, tá? Se puder até 3, uma leitura crítica, ou seja, alguém lê e fazer um parecer do seu livro, alguém que esteja apto e entenda sobre o tema da sua obra. Óbvio, na capa, na diagramação, não pode errar, não pode, ou seja, economizar. Tem aquele conselho que eu sempre falo, né? O barato pode sair bem caro. Por isso que no nosso estúdio, na LC Design Editorial, nós temos toda uma equipe em que você pode confiar para produzir todo o seu projeto de ponta a ponta. Vai fazer de maneira independente, vai fazer com participação. Antes, estude o mercado. O escritor pode publicar o primeiro livro por uma editora de autopublicação? Pode e deve, principalmente se for o primeiro livro, porque é muito difícil nos seus primeiros projetos já ser publicado por uma editora tradicional, ou seja, aquela que vai bancar todo o seu projeto e você vai receber um percentual de vendas. As editoras pequenas, médias ou grandes que trabalham de forma tradicional, ou seja, o autor recebe um percentual das vendas. A editora arca com todo o custo, gráfica, impressão, distribuição, a comercialização da obra, elas preferem autores que já são conhecidos, que já têm um certo público. Então, para você que está começando, vai fazer a primeira obra, você tem as opções de buscar uma editora de coparticipação ou autopublicação, ou seja, investir junto com essa editora, ou fazer de maneira totalmente independente, subir o seu e-book dentro da Amazon, usar uma plataforma também de impressão sob demanda para poder comercializar as suas obras. Escritor pode fazer uma grande tiragem da impressão dos seus livros? Pode, mas você tem que ter cuidado para não ficar seduzido pelos preços, né, pelos orçamentos enviados pelas gráficas. Por quê? Como qualquer cartão de visita que você for fazer, uma tiragem maior, preço menor. Com os livros é a mesma coisa, por isso que as editoras tradicionais que precisam fazer a distribuição para todo o Brasil começam com uma tiragem de 10, de 15 mil exemplares para poder distribuir ele para todas as livrarias. Quando você não é palestrante, não tem um público-alvo, não tem cursos online ou não tem cursos presenciais, ou seja, não tem uma, né, tá começando agora, eu pergunto, por que você vai imprimir tantos exemplares para ficar estocado em casa?
Então tem que ter muito cuidado. Eu não indico para o autor que está iniciando a carreira fazer uma grande tiragem. Ou seja, autopublicar pode sim, mas sem planejamento não pode mesmo. Planeje, revise, pesquise e aí sim publique com força e inteligência, porque você pode e deve compartilhar a sua história por aí. As dicas de livros hoje, dica de literatura para você, direto da estante da LC. Vou começar com o livro A Cantos, O Triunfo sobre os Espinhos, de Andréa Carrusca Fonseca Fernandes. Ela que é de Belo Horizonte. O livro dela é produzido pelo nosso estúdio, pela LC Design Editorial, e ela também que é minha aluna. Um beijo para você e essa é a indicação para quem curte uma boa ficção. Doutora Mayra Pinheiro, O Mundo Precisa de Paz, 14 temas fundamentais para transformar a educação dos seus filhos. Um livro com artigo de vários profissionais. Esse livro aqui, para quem não conhece, é o formato pocket, né? Um formato que eu gosto muito, um livro que você pode carregar na bolsa, enfim, fácil de manusear. Então, para o escritor que está pensando no formato do livro, o pocket também é uma boa opção para você. E essa produção desse livro foi feita pela LC também, Design Editorial. E tem livro de aluno também aqui na Dica do Escritor Pod de hoje. A Pena Azul e o Pingente de Prata, da Débora Campos de Moraes, minha aluna também do curso Escritores Admiráveis. Vou ler um trechinho bem rapidinho para vocês. O barulho era ensurdecedor, apavorante, como se uma centena de homens marretassem uma centena de bumbos ininterruptamente. O coração do Vicente batia também, descompassado, mas não tão alto quanto o barulho lá fora. Batia como bate o coração de qualquer pessoa frente ao desconhecido. Mais uma dica de romance para vocês e um beijo para minha aluna, para Débora. Fábio Gonçalves, Uma Negra Comédia, indicação aqui da equipe da LCA. Um beijo para o Fábio e para o nosso cliente. Vou ler aqui para vocês um resumo desse livro para vocês entenderem o que é essa obra. Da São Paulo das Vielas e dos Arranha-Céus, uma história de sangue e poesia, onde cada escolha pode ser um tropeço ou um caminho para a salvação. Um menino cresce entre os becos do Jardim Luz e os sonhos de um futuro melhor. Criado sob a sombra de um padastro violento, ele encontra refúgio no futebol, na música e nos delírios de grandeza que a infância permite. Mas conforme amadurece, ele se vê dividido entre resignação e o desejo de mudança, enquanto seu destino se enlaça ao de personagens inesquecíveis. A mãe batalhadora, o irmão pagodeiro, a irmã deficiente, um elenco de figuras grotescas e sublimes que formam um retrato multifacetado da periferia paulistana. Para quem gosta de uma literatura intensa, vai a dica do professor Ricardo Lima, meu aluno também do curso Escritores Admiráveis, Amnésia. Traumas de infância estão associados a este senso de justiça distorcido ou não e uma boa dose de loucura rondam essa ficção, que pode ser mais real e atual do que você imagina. Indicação de livro infantil tem que ter, né? Esse aqui da nossa cliente, da Stephanie Kruger. Meu sono é super poderoso. Eu sei que esse aqui vai ter pais, tios, que sempre tem alguém que conhece uma criança que não gosta de dormir, né? E nada como a literatura para explicar para as crianças a importância do sono, né? A protagonista do livro Meu Sono é Super Poderoso é Maju, uma menina alegre e animada que faz o possível para não dormir quando a noite chega. Ela acredita que essas horas de repouso são apenas uma perda de tempo, mas vai descobrir que existe um mundo mágico por trás desse período de aparente irrelevância. Tem criança que acha que dormir é perda de tempo, então uma ótima indicação, um tema importante para você ler para as crianças em casa. Papel e caneta aí com você? Porque é hora de você anotar tudo das nossas dicas de escrita. Tem muita gente que acha que escrever é só sentar na cadeira, abrir o notebook e deixar fluir. Mas antes de qualquer parágrafo vem uma etapa fundamental que muita gente esquece: a pesquisa. É claro que tem gente que, né, só de sentar já vem as ideias, já consegue escrever facilmente, mas o processo da pesquisa, sabe o que vai acontecer, escritor? Eu vou te falar algo que eu sei disso porque eu vivencio esse trabalho, esse processo criativo desde que eu entrei no mercado do livro em 2008, quando eu comecei numa editora, na Geração Editorial. Depois, em 2010, eu abri a minha agência, a LC Agência de Comunicação. Então, veja só, 17 anos no mercado do livro, 15 anos de agência. E eu pego algumas ideias, alguns projetos. O autor até sabe escrever, tem, né, algumas pessoas falam como para música, né? Tem o dom, mas faltou, sabe o quê? Nesse processo todo, pesquisa. Pesquisar é o que separa um texto raso de um livro que convence, que prende e que ganha respeito do leitor. Por exemplo, não dá para você escrever um romance de época sem ter conhecido o universo de romances de época. Quem são as escritoras do universo, as mulheres, os homens que escrevem romances de época no Brasil e no mundo?
qualquer tema que você vá escrever, não deixe de fazer a pesquisa antes, tá? Não importa se você vai escrever poesia, biografia, ficção científica ainda mais, né? O leitor sabe e percebe quando o autor tem domínio sobre o que está falando. E tem mais, a pesquisa alimenta a sua criatividade, dá novas ideias, aprofunda personagens, define cenários e faz com que você evite, né, os erros bobos. Uma das passagens do meu livro que eu mais gosto fala sobre como a pesquisa pode transformar uma obra. Observe que a falta de conhecimento no tema escolhido é o motivo das sacadas não serem tão extraordinárias como poderiam. Elas seriam melhores se o autor tivesse dedicado mais tempo às pesquisas. Há anos recebo mensagens assim: Lilian, dá uma olhada nessa ideia incrível que tive para o meu livro. Quero muito a sua opinião. Antes de responder, lembro-me de todas as lições aprendidas com os meus colegas editores. A principal é devolver ao autor perguntas provocativas para ele mesmo encontrar as respostas e se sentir mais seguro com o projeto. Recomendo também que você busque feedbacks de outras pessoas. Escrever é um ato solitário, mas publicar não precisa ser. E antes de escrever, mergulhe nesse seu novo universo, nesse universo agora que você pretende se dedicar. Afinal, você quer que a sua história seja lida e seja recomendada. Entreviste, leia, veja vídeos, puxe referências, porque um livro bem pesquisado é um livro com alma e com consistência. Vamos para o marketing literário? Como deixar o seu legado na literatura, é claro, usando os artifícios, os elementos do marketing pessoal. Todo autor sonha em deixar um legado com o que escreve. Mesmo os mais tímidos, aqueles que falam assim, não, eu quero só deixar minha literatura por aí, todo mundo gosta de um reconhecimento. Não à toa que existem tantos prêmios literários, e que bom, né? Porque a gente precisa valorizar estes profissionais que ajudam tanto a nossa literatura nacional. As pessoas chegam às livrarias, na maioria das vezes, decidida já o que ela quer comprar. Preciso daquele livro, preciso da obra dessa autora. Onde estão os livros de ficção? E a sua obra precisa estar bem cadastrada nas livrarias, nos sites das editoras, mas também bem divulgada. E aí que entra uma grande amiga sua, a rede social. Isso mesmo, para você que tem pavor da rede social, sinto lhe dizer, ela vai ser o seu contato, a ponte até os seus leitores. Hoje não dá para só publicar um livro. Aliás, nunca só foi o livro. Se você pesquisar na nossa história, você vai ver que grandes nomes da nossa literatura faziam sim muito marketing. Eu sempre conto a história do Machado de Assis. Gente, ele publicou na sua época mais de 600 crônicas. Isso não é uma forma de divulgar o seu texto, a sua literatura? E o autor, às vezes, a autora aqui do Brasil, agora, nessa época, fica com preguiça de fazer um conteúdo, um post nas redes sociais, ou não quer fazer um artigo no LinkedIn. Você precisa chegar ao seu público, e a melhor forma é abrir os seus conteúdos. Tem um exemplo que eu amo falar, que é do escritor, do poeta Braulio Bessa. Ele é poeta, cordelista e virou um fenômeno, mas não foi do dia para a noite, viu? Ele estendeu o poder do conteúdo, pegou o que ele já fazia bem, a poesia, e começou a transformar isso em vídeos, posts, reflexões, tudo com identidade forte e linguagem acessível. Ou seja, você não precisa ir para essa rede social que está a sua audiência com um outro perfil, se tornando uma outra pessoa. Você tem que ser você mesmo, como eu aqui no programa para você no Escritor Pod. Eu sou a Lilian, e aí você tem que pensar o seguinte, quem é a Lilian nas redes sociais? A mesma pessoa. E o Braulio Bessa faz isso na rede social, o jeito de vestir, o jeito de falar é ele. Então se joga na rede social com o seu modo de ser e leve a mais pessoas a sua literatura. Porque sendo assim, você vai construir um público fiel, emocionado, envolvido com o que te representa, com o que você busca. Você não precisa ser o Fabrício Carpinejar, aliás, um bom exemplo, dois poetas com perfis totalmente diferentes. Você só precisa ser você mesmo para se comunicar e chegar aos teus leitores. Alguns autores e algumas autoras têm um certo receio de compartilhar trechos da obra. E aí eu te pergunto, o que você pode fazer para a pessoa se interessar pela sua obra? Vídeos lendo trechos da sua obra com emoção, ou outras pessoas também fazendo esses vídeos com depoimentos, com emoção. Fale sobre o processo criativo e as razões que você escreve também. Isso também vai fazer com que você se conecte com as pessoas. Seu conteúdo também é parte do seu legado como escritor e como escritora. E as redes, como eu falo o tempo todo,
você tem que vê-la como um caminho, tá? Para que esse legado toque cada vez mais pessoas. Quem não te encontra, não te lê. Bora transformar o que escreve em presença real no mundo digital? Para começar, basta dar o primeiro passo. Hora de você ficar por dentro do que está movimentando o universo editorial. Hoje, o Mercado em Foco destaca 3 movimentos que estão dando o que falar. O primeiro é o projeto Elas Publicam, uma iniciativa criada pela nossa amiga, pela parceira da LC, escritora Lela Malta, que está formando uma verdadeira rede de apoio entre as mulheres do setor. A proposta: oferecer suporte, capacitação e visibilidade para autoras e profissionais do mercado editorial. A Lela também é fundadora do movimento Escreva Garota. Um beijo, Leila, boa sorte, conte sempre com a LC nesse movimento tão bonito pela nossa literatura. Outro destaque é o Prêmio Kindle de Literatura, que chega à sua 10ª edição agora em 2025. E se você é um autor independente e publicou sua obra pelo Kindle Direct Publishing, o famoso KDP, essa é a chance de concorrer a um dos maiores e reconhecidos prêmios do mercado literário do Brasil. E por fim, uma novidade importante para quem atua no setor. O Great Place to Work Brasil acaba de lançar uma rede de embaixadores voltados ao mercado editorial. Um beijo para os meus amigos, para o André Palme, Bruno Mendes e Larissa Caldin. Eles têm a missão de atuar como ponte entre o mercado editorial e o GPTW Brasil, liderando ações que estimulem a profissionalização da gestão de pessoas. Essa e outras notícias do mercado do livro você pode acompanhar diretamente no portal Publish News. Autora da vez, e hoje eu estou aqui com a Fabiana. Fabiana, bem-vinda ao Escritor Pod, TV e podcast literário patrocinado pelo Grupo LC. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a oportunidade da gente bater um papo gostoso, descontraído, falar sobre literatura, falar sobre o escritor, escritora, enfim, vai ser muito bacana. Obrigada pelo convite. Então, para começar, eu vou apresentar quem é essa grande mulher, essa escritora. Ela nasceu em Guarulhos, em São Paulo, graduou-se em marketing de moda, concluiu MBA em gestão de empresas e negócios e atualmente já terminou ou está cursando ainda pós-graduação em filosofia e autoconhecimento? Estou cursando. É online, então a gente acaba fazendo de pouquinho em pouquinho. Apaixonada por assuntos ligados ao comportamento humano, fundou o projeto Eu Posso Ser Você, um espaço de escrita voltado às mulheres que tem como objetivo conectar e incentivar o autoconhecimento, o amor próprio, a união e a cura. Tudo que a gente precisa nesse mundão maluco que é hoje, né? Proporcionar as reflexões sobre saúde mental por meio da literatura e de palestras é a missão de sua vida. Fabiana, conta pra gente para começar, né? Como é que surgiu tudo? O que surgiu primeiro? Primeiro surgiu o Senhorita Capa, primeiro surgiu o projeto, tudo foi ao mesmo tempo? Conta um pouquinho pra gente quem é você e quem é você dentro da literatura. Lilian, na verdade, eu sempre gosto de falar que tudo surgiu por algo que é a minha bandeira hoje, que é falar sobre saúde mental. Eu fui uma adolescente que, com 15 anos de idade, começou a ter crise de depressão, e essa depressão me acompanhou aí por mais de 16 anos. E no meu processo de cura, de autoconhecimento, de entender o que era importante para mim, eu me reconectei com a Fabiana criança, com a Fabiana adolescente, que gostava de escrever. Então, 2019 foi um ano que eu fiz uma ruptura, uma mudança de carreira. Então, eu falo que eu escolhi sair da moda e acabei me dedicando à literatura. Então, foi uma trajetória de uma reconstrução, de um recomeço de carreira, de um recomeço de me olhar como mulher, como mãe, como profissional. E foi muito bonito porque Senhora Capa estava muito dentro de mim, dentro das minhas referências, dentro da minha história. Ai, que bonito, Fabiana. Você fala super bem, né? E na Bienal, na Flip, ela usa, gente, ela tem uma capa linda, maravilhosa. E quando eu lembro de você andando assim com ela na Flip, o pessoal para, né, para conversar, porque chama muito atenção. Você já mistura marketing com moda na divulgação. Como é que foi isso? Porque realmente você já pensou em tudo isso, assim? Quando eu estava escrevendo o livro, a primeira coisa que eu pensei foi o saquinho, né? Então, aqui o livro vem no saquinho de veludo. Até a pessoa, na época, falou, não, mas esse saquinho vai ser só para das primeiras unidades. Eu falei, não. Esse saquinho, ele faz parte da narrativa, então a pessoa lê o livro, ela vai entender. O livro, o saquinho, ele vem com cheirinho de pitanga. Eu acho que veio muito uma referência minha de trazer uma experiência para o consumidor, né? Porque o leitor, ele é um consumidor. É verdade.
e trazer um diferencial. Então, eu quis trazer o cheiro, eu quis trazer o toque do veludo, né, que tem tudo a ver com a história, porque a Sol, que é a personagem, enxerga uma capa de veludo no ombro da mãe, então eu quis trazer esse veludo para as pessoas. Então, ela vai falando ali da construção do veludo, quando você toca o veludo de forma contrária, quanto ele é áspero, quando você toca no sentido certo, quanto ele é macio, né? E com a pandemia, Lili, eu percebi que tudo estava muito online, né? A gente estava num processo, ainda está, num processo muito de troca ali no celular, no computador. Muita E eu tela falei, ainda. muita tela. E eu falei, eu quero meu livro físico com diferencial. Então, começou com a história do saquinho. Esse saquinho ele é produzido por ONGs, então a gente já passou de 2.000 unidades de saquinhos produzidas, né? Então, é um projeto social que não tem fins lucrativos, as mulheres são remuneradas por cada saquinho. Mas o que foi mais bacana é que durante o lançamento, 5 amigas minhas apareceram de capa. E foi assim um Ai, que sucesso. legal, que E foi massa. surpresa para mim. Então, eu estava dando uma entrevista, comecei a chorar na hora, porque ele traz essa essência, né, da capa. As pessoas perguntam, é Chapeuzinho? O que é essa capa? E aí, quando eu vou trazendo a analogia que eu criei sobre a capa, eu acabo divulgando meu livro e conseguindo vender, porque as pessoas ficam muito curiosas, né? Já pode contar quando que a gente vai ter o próximo livro, qual que é o tema, Posso. pode já falar a editora também, eu quero saber tudo. O livro, até agora, o nome vai ser O Buraco, né? Talvez tenha ali uma mudança. Ele vai trazer Eva, que é uma mulher que acorda dentro de um buraco, é um buraco branco, e o que tem dentro desse buraco é uma cama e uma escada. E ao longo do livro a gente vai entendendo quem é Eva, quem é o buraco, a cama. Até me arrepia, porque assim, é algo que tá muito lindo o livro, ele tá 2/3 feito, vamos chamar assim, então finaliza agora. Lançamento dele previsto ou novembro ou março do ano que vem. Eu tenho certeza que as pessoas vão te acompanhar, então quem está assistindo, né, pela televisão, ou pela Rede TV Paraná, ou também pelo YouTube, ou está ouvindo aqui no Spotify, na Amazon, enfim, o nosso podcast, vai lá, siga a Fabiana para acompanhar todas as novidades dela, né? Compre, presenteie com o senhor, né, com a senhora Capa, e também fique de olho no próximo lançamento, que eu já estou ansiosa. Você já fez um bom aquecimento aqui, que eu acho que todo mundo já está esperando pelo novo livro. E obrigada, viu, Fabiana? Eu amei. Vai ser incrível. Assim, eu estou muito feliz, sério mesmo. Às vezes eu estou escrevendo e falo, gente, mas esse livro tá bom. Que bom, Fabiana. Muito bom te ver assim, feliz com o projeto. É todo, né, bem encaminhado e seguindo aí firme na carreira de escritora. Um beijo para você. E fica o convite também para você acompanhar sempre o nosso podcast também. Pode deixar. Beijo, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Um beijo, até mais, Fábio. Um beijo para você, gente. Até a próxima entrevista. Escritor, escritora, agora nós temos um papo reto. Infelizmente, há quem prometa colocar o seu livro em todas as livrarias do Brasil e de Portugal. Essas editoras, com parcerias de autopublicação, com participação, prometem isso para alguns escritores. E com a nossa agência, a LC, a gente acaba descobrindo algumas inverdades nesse mercado, principalmente quando a gente chega na parte de divulgar esse projeto. Então, para você que vai assinar um contrato com uma editora, fique atento, tá? Porque pode até soar bonito, mas é aquilo que minha mente sempre fala, né? Quando a promessa é demais, você já sabe a resposta. Sempre tenha um contrato claro e com a garantia real disso. E com as informações, o que você pode fazer caso isso não seja cumprido. Porque senão vira só uma ilusão de marketing para você poder fechar essa venda. No livro Secreto do Escritor, eu conto o caso da Daniela, um nome fictício que eu usei, é claro, que assinou com uma editora que prometeu mundos e fundos, presença nas livrarias, divulgação com a imprensa. Muitas falam que tem divulgação com a imprensa e não tem. Envio de livro para a imprensa e não fazem, para blogs, influenciadores. Na prática, nada disso acontece. E sabe o pior? Ela não foi a única. Outros autores já chegaram até a nossa agência com queixas parecidas. Livro que não chega no ponto de venda, contrato vago, respostas genéricas. Ah, mas o meu livro não está na livraria. Ah, mas o seu livro só vai para a livraria se a livraria pedir. Isso é diferente das editoras que fazem a distribuição, as editoras sérias, tradicionais, nossos clientes, várias editoras do mercado do livro que você pode confiar. Recomendo que você entre no site dessas livrarias para saber se ela é séria
ou é uma editora disfarçada de gráfica. Por isso eu te digo com todas as letras, quanto mais conhecimento você tiver, mais blindado você estará. Isso aqui é a Bíblia para o escritor. Antes de assinar qualquer contrato, estude, questione, compare. Se tiver dúvidas, procure orientação. Escrever é sonho, mas publicar exige. Pé no chão. Fica o alerta para quem quer fazer o primeiro livro, busque uma parceria séria, confiável. A história já existe dentro de você, só falta trazê-la ao mundo. Então, comece a ler hoje, comece a escrever agora. Acredite no seu processo, mesmo que demore, mesmo que pareça impossível, o mundo precisa da sua voz. E se você sente que está na hora de dar um passo a mais, aquele passo firme na sua jornada como autor ou autora, eu te convido a conhecer o curso Escritores Admiráveis. Você vai aprender a escrever e publicar com estratégia, dominar o processo editorial, descobrir sua voz autoral, além de se posicionar com relevância no mercado literário. Tudo isso de forma prática, acolhedora e com a orientação da minha equipe e dos meus colegas do mercado. E claro, me acompanhe nas redes sociais, quer mais um pouquinho do Escritor Pod? Vá para o YouTube, Lilian Cardoso. Acompanhe também os outros episódios que estão disponíveis aqui na Rede TV Paraná, nas minhas redes sociais do Instagram, @Lilian Cardoso, e no meu site liliancardoso.com.br. Tá cheio de dicas, de conteúdos, de conselhos para você em todas as fases, da escrita à divulgação. E com um trabalho sério, sempre alinhado com o propósito, a missão do Grupo LC Agência de Comunicação e o profissionalismo meu e de toda a minha equipe. E se você perdeu alguma parte do episódio de hoje, corre lá para o app da Rede TV Paraná ou assista, como eu falei, no meu canal do YouTube, tá? Procure por Lilian Cardoso, Escritor Pod. A gente se vê por lá e, claro, nos livros. Até o próximo episódio e um beijo bem especial para todo mundo aqui do nosso estado do Paraná.